Não acredito que eu tô gravando um vídeo sobre K-pop, mano. Eu vou desistir, velho. Não sei se você tá sabendo, eu tô ouvindo muitos adolescentes falarem sobre esse filme. Recentemente, um filme da Netflix chamado K-pop Demon Hunters, no inglês, ou Guerreiras do K-pop, sei lá, como que é no português. Tava fazendo um grande sucesso. Eu comentei com a minha irmã porque ela gosta de filme assim. E ela virou pra mim com aquele olharzinho do Shrek, sabe? E falou, tipo, você não quer ver comigo? E eu fiquei, tipo, não faz isso comigo, não. Enfim, eu assisti o filme e hoje a gente vai conversar sobre o filme. O que eu achei do filme? Minha honesta opinião, nota 7. O filme ele não é um filme ruim, mas ele é bom só em alguns momentos. Ele é no máximo legal. É uma vibe meio sessão da tarde, sabe? Que você assiste aquele filme de novo outra vez e fica tipo, legal. É isso, mano. E eu acredito que os erros que tem nele é um erro crônico que a gente tá passando no momento, que é tudo ser muito corrido e com pouco aprofundamento, sabe? Tem muitos personagens rasos, tem muitas situações rasas, situações muito mal explicadas. E eu sinto que esse filme perde oportunidades por conta disso. Ele poderia ser um filme muito melhor, mas ele é um filme legal, é um filme interessante de se assistir. E dá pra tirar uma moral muito interessante dele, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes a gente precisa entender algumas coisas. Cara, se você nunca leu ou viu ou entendeu um pouco sobre a cultura sul-coreana, esse filme não vai fazer sentido pra você. Então, se você quer aproveitar esse filme, eu sugiro que você tente entender um pouco sobre a cultura sul-coreana. E é sobre isso que eu queria falar agora. Cara, a cultura sul-coreana, primeira coisa, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, você precisa ter esse olhar de que você está lidando com um filme de uma cultura totalmente diferente. Além disso, não sei se você sabia, mas na Coreia do Sul, o padrão de beleza é um negócio meio fora da linha. Ah, mas Lucas, isso tem no mundo inteiro. Eu sei que tem no mundo inteiro. Eu sei que muda de cultura pra cultura, mas lá é um nível que tem que chegar e falar, gente, tá dando errado. Só pra você ter noção, eu li alguns artigos. Sim, eu li um artigo pra fazer esse vídeo e entender um pouco mais, então acho que vale um comentário, um like e um compartilhamento. Sabe o que é comum presentearem a filha de 15? Não é com uma viagem, não é com uma festa, é com uma cirurgia, um procedimento estético. Tá entendendo o nível que a gente tá chegando? E além disso, junto com essa cultura de beleza que é absurda, você vê, cara, você vê até vídeo no YouTube de mulher usando maquiagem que quase que muda o CPF, mano. Não tem nem como ser a mesma pessoa. E além disso, dentro de tudo isso tem a indústria da música, que é o K-pop, que é um estilo musical que explodiu na última década aí e tá fazendo cada vez mais fama, né? Estourou a bolha completamente e foi pra fora da Coreia do Sul. E cara, essa indústria musical é muito diferente do que a gente tá acostumado. Não é igual, por exemplo, a gente tá acostumado aqui no Brasil ou em outros países que, por exemplo, um grupo se junta e forma uma banda e começa a cantar. Lá não, lá você tem que entrar numa escola, você tem que, sabe, aprender a dançar, aprender a cantar, você tem que aprender um monte de coisas, você vai treinar por anos até o momento do lançamento e tudo isso é controlado por uma indústria, por uma empresa. Entendeu? É um nível muito acima. E além disso, essa galera que canta, os integrantes, eles são literalmente tratados como ídolos. Eles são conhecidos como ídolos, como idols, como fala lá, né? E, cara, eles são literalmente tratados quase como divindades. Por exemplo, os homens das bandas, eles não podem se relacionar, porque se eles se relacionarem com alguém, as pessoas vão desejar menos eles, entendeu? É nível de, por exemplo, algumas integrantes femininas terem que manter um padrão de beleza a ponto de almoçar 2 cubos de gelo pra manter o peso, entendeu? É nível de, tipo assim, uma moça de 1,60 pesar 40 quilos e ser considerada uma gorda, entendeu? Tá entendendo? Isso são alguns casos do que eu li, entendeu? Tem muito caso além de gente tendo transtorno. Enfim, a gente tá lidando com essa cultura. E o filme, ele é justamente uma crítica a isso. Por isso que é importante você entender um pouco da cultura. O filme se trata sobre 3 garotas que elas são cantoras de K-pop e elas também são descendentes de gerações de guerreiras que usam a voz delas para criar uma barreira e impedir que o reino dos demônios venha para o reino dos seres humanos. E daí tudo se desenrola pelo fato de que
É um spoiler, mas é um spoiler do início do filme, então não é tanto spoiler assim. E a gente descobre que a nossa protagonista, que é a Rumi, ela é metade humana e metade demônio. E ela acha que quando ela ajudar a reconstruir essa barreira, esse lado ruim dela vai sumir e tudo vai ficar perfeito. Então ela tá, desde que ela nasceu, sendo obrigada, e além de obrigada, ela mesma se obriga a esconder esse lado dela. E ela sustenta isso por anos, escondendo de todo mundo sem ninguém saber e sustentando tudo isso. E tudo muda quando o lado dos demônios decide criar uma banda de K-pop. E nessa hora eu fiquei tipo... nossa, que bosta! Mas faz sentido na história porque os bichos, eles descobrem que o que dá poder pras garotas é a voz dos fãs delas. Então eles tentam roubar os fãs delas pra diminuir a força delas e aí se desenrola. Mas eu não quero focar tanto nessa parte dos bichos de não sei o que, enfim, eu quero focar na história da Rumi, que é nela que eu vi a moral principal do filme. Porque a ideia do filme é justamente criticar essa indústria que lida como se as pessoas tivessem que ser perfeitas. Porque ela não é perfeita. Eu sei, eu tô com uma roupa diferente, mas é porque eu perdi toda a parte 3 desse vídeo, então tô regravando aqui. Mas enfim, vamos lá. Cara, depois de ver esse filme, a conclusão que eu tirei foi de que talvez aqui no nosso país a gente não lide da mesma forma sobre essa questão de padrão de beleza. Também existe aqui, mas talvez não seja só isso. Talvez o padrão que você enfrenta não seja tanto de beleza, mas seja o padrão, por exemplo, de sustentar uma rotina perfeita. De dentro de 24 horas estudar, trabalhar, treinar, fazer esporte, fazer sua marmita, correr, andar, meditar, ler a Bíblia, e você tá tentando sustentar tudo isso, sabe? Uma rotina perfeita. Às vezes o padrão que você está enfrentando é de ter 15 anos e ter todas as notas 10 do boletim. Talvez o padrão que você está enfrentando é de ter, sei lá, 27 anos, ter um carro, uma casa, uma carreira consolidada e tudo perfeito. E tá realizado com tudo isso, sabe? Às vezes o padrão que você enfrenta é de ser o líder de alguma coisa, estar à frente de algo, sustentando uma perfeição que não é sua e que você não tem, sabe? Cara, eu vou contar uma história que mudou minha vida. Tem um cara que ele é muito importante pra mim na minha vida, e teve uma vez que aconteceu uma coisa e eu sempre considerei ele muito acima espiritualmente falando. E nos cultos que tem aqui em casa, uma vez ele veio e a gente ia fazer uma oração em dupla e eu caí de dupla com ele. E eu pedi oração por alguma coisa. E, mano, eu esperava que ele ia falar alguma coisa do tipo, eu quero mais de Deus, sabe? Pra eu orar por isso. E na hora que ele foi falar, ele virou e falou assim, mano, eu queria que você orasse pra que Deus tirasse a raiva do meu coração. E eu fiquei tipo, oi? E acho que ele percebeu a minha cara de tacho. Ele falou, é que, mano, minha família tá passando por umas coisas, alguns parentes aí, e a gente tá tendo dificuldade de lidar com isso, e eu tenho a mania de querer resolver as coisas do meu jeito, e eu sei que não é assim que funciona. Então eu queria oração pra que o Espírito Santo me ajudasse a, tipo, me manter firme e confiasse nele, sabe? E, mano, aquilo mudou a minha cabeça. Não pelo fato de que eu fiquei decepcionado com ele, muito pelo contrário, eu confiei cada vez mais nele porque eu percebi que ele é humano. Que ele é igual eu, que ele tá tentando fazer o certo, sabe? Mano, isso melhorou muito mais nossa relação, sabe? Porque ele é humano, entende? E cara, às vezes eu acho que a gente interpreta muito errado o fato de buscar santidade. A gente tem que buscar ser santo, só que a gente não pode esquecer de ser humano, sabe? Tem muita gente que associa o ser humano e o pecado como se isso fosse uma coisa só. Cara, o ser humano foi criado no Éden e não havia pecado. O pecado veio depois e ele trouxe corrupção para a nossa imagem de ser humano. Mas existia um ser humano santo e sem pecado no Éden. E ele era humano. Adão e Eva eram humanos. Então existe uma forma divina de ser humano, uma forma única de ser humano. E a gente não pode esquecer de ser humano. A gente acha que a gente vai buscar a santidade no momento de ser santo e ser quase um divino. E não, a gente precisa ser santos, mas humanos, sabe? Por isso eu separei algumas coisas aqui, alguns versículos que eu acho que
talvez te ajude a pensar um pouco sobre isso. Em 1 Samuel 16:7 fala que Deus vê o nosso coração. Lá fala que os humanos veem as imagens, a aparência, mas Deus vê o coração. Então a primeira coisa que você precisa saber, não adianta você tentar esconder quem você é ou tentar se ocultar em aparências. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe como você é. E junto com isso, em 1 João 1, do versículo 8 e 9, fala que a gente tem que confessar as coisas a Deus para ser perdoados. Então, mano, abre o jogo com ele. Eu vou te falar, vou ser sincero. Uma das orações mais incríveis que eu já fiz na minha vida, que mais mudaram a minha vida, foram momentos de eu chegar diante de Deus e falar assim: olha, Deus, eu acho que eu não te amo, mas eu quero te amar, me ajuda, sabe? Mano, seja sincero com Deus, ele já sabe, não tem o que esconder dele. Eu sei que dá vergonha, eu sei que dá medo, mas, mano, seja humano, se abra com Deus, sabe? E em Tiago 5, versículo 10, fala que quando a gente confessa as coisas uns aos outros é que nós somos curados. Então quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado, mas quando a gente confessa uns aos outros, nós somos curados. E talvez você pare e fale: cara, eu não tenho ninguém confiável para falar isso. Mano, manda direct no meu Instagram, sei lá, vamos orar para Deus mandar uma pessoa. Ele vai mandar uma pessoa, ele tá falando que a gente tem que falar disso com os outros. E se você não tem uma outra pessoa, ele vai trazer uma outra pessoa para você poder falar disso, mano. Seja lá, talvez até um psicólogo, mas, mano, bota pra fora, não sustenta uma aparência que você não tem, sabe? E eu faço um desafio aqui pra você: se você é líder, se você tá à frente de alguma coisa, ou talvez não seja no âmbito espiritual, mas se você talvez é um influenciador, você talvez está à frente de pessoas de alguma forma, eu te desafio a mostrar um pouco de vulnerabilidade. Mostra que você é gente, que você é humano também. Isso vai fazer as pessoas se aproximarem muito mais de você e entenderem que vocês estão no mesmo barco, com funções diferentes, mas tentando seguir em frente, sabe? E por outro lado, se você é alguém que está abaixo de pessoas, seja espiritualmente, seja numa carreira, seja lá onde for, tenta tirar um tempo para ouvir essa pessoa que está acima de você. Deixa ela falar um pouco sobre o que ela está passando. Tenta você resolver alguns problemas do que ela tá passando. Tenta ter compaixão por a vida dessa pessoa. Porque às vezes ela tá ali na frente sustentando algo que ela não é. E ela tá morrendo por dentro. Porque eu vou te falar, sustentar uma aparência vai te matar aos poucos, mano. Não tem o que fazer. Isso vai te consumir cada vez mais. E você sabe que tá te consumindo. Você tá sentindo que tá te consumindo. Beleza? Cara, essa foi a moral que eu tirei do filme. E eu espero que isso possa mexer com você, que você possa pensar sobre isso. E se você tem alguma recomendação de filme, jogo ou série que gostaria que eu assistisse, jogasse e trouxesse uma moral sobre isso, eu peço que você comente aqui nos comentários e me recomendasse. Certinho? Muito obrigado, valeu, é nóis.